Por anos, satélites e aviões de radar observaram a Antártica como uma câmera de segurança no lugar mais frio da Terra. Na maioria dos dias, nada dramático acontece. O gelo se arrasta, a neve se acumula, falésias se desprendem de vez em quando. Então, enterrado profundamente nos dados de uma geleira, algo mudou. Onde o gelo sólido deveria estar, uma enorme estrutura oca apareceu, alta como um arranha-céu e larga o suficiente para engolir um bairro da cidade. E o que quer que esteja se movendo dentro dela preocupa genuinamente os cientistas. O enorme buraco sob a geleira do apocalipse da Antártica. Em um dia frio no início de 2019, um grupo de cientistas sentou-se em frente a uma tela em um centro de pesquisa na Califórnia e assistiu suas cartas da Antártica sendo atualizadas. Por anos, eles tinham voado sobre o mesmo trecho de gelo na Antártica Ocidental, coletando dados de aviões e satélites, empilhando um ano sobre o outro como páginas em um flipbook. Eles estavam acostumados a ver mudanças lentas. O gelo não se move frequentemente de uma maneira que surpreenda as pessoas que o estudam profissionalmente. No entanto, desta vez, a imagem na tela mostrava algo que não se encaixava nas expectativas de ninguém. Eles estavam olhando para a geleira Thwaites, um enorme rio de gelo na Antártica Ocidental, que flui para a baía de Pine Island, na borda do Mar de Amundsen. Thwaites é uma das geleiras mais largas do planeta, com uma frente de gelo que se estende por mais de 70 milhas. Em muitos lugares, o gelo, desde a rocha até a superfície, tem mais de 2.000 pés de espessura. Ela já perde tanto gelo para o oceano que é uma das principais fontes do aumento do nível do mar atual. E se ela colapsasse completamente, poderia eventualmente elevar o nível do mar em cerca de 2 pés. Por causa desse risco, muitas pessoas agora a conhecem por um apelido dramático: a Geleira do Apocalipse. Até então, Thwaites já era o foco de um grande esforço conjunto entre cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Por quase uma década, aviões do programa Operation Ice Bridge da NASA haviam voado de um lado para o outro pela região com radar de penetração de gelo e instrumentos a laser a bordo. Ao mesmo tempo, satélites em órbita observavam de cima, registrando como a superfície subia e descia, e como a frente do gelo e a linha onde a geleira se levanta da rocha estavam se movendo. Trabalhos anteriores mostraram que essa linha, chamada de linha de ancoragem, havia recuado para o interior por décadas. Isso por si só era preocupante, porque significava que o gelo estava lentamente perdendo sua aderência ao fundo do mar. A equipe esperava ver lacunas estreitas na base, onde a água do mar poderia entrar sobre o gelo. Em vez disso, quando combinaram muitos anos de linhas de voo e rastros de satélites em uma única imagem tridimensional, viram algo muito maior: uma enorme cavidade se abrindo na parte inferior da geleira, em um lugar onde esperavam apenas uma fina camada de água. Naquela imagem combinada, a cavidade estava como uma ferida romba na base da geleira. Estava localizada perto da linha de ancoragem, entre a parte inferior do gelo e a rocha abaixo. Em vez de gelo sólido pressionado contra o fundo, havia agora um espaço de quase 1.000 pés de altura e se estendendo por várias milhas. Quando os cientistas calcularam quão larga era, descobriram que sua pegada cobria cerca de 2/3 da área de Manhattan. Quando então usaram a mudança na altura da superfície e os ecos de radar para estimar quanto gelo havia desaparecido, chegaram a um valor de cerca de 14 bilhões de toneladas, a maior parte perdida em apenas cerca de 3 anos. 14 bilhões de toneladas, a maior parte perdida em apenas cerca de 3 anos. Esse é o tipo de massa que você esperaria notar se desprendesse como um único iceberg gigante. Em vez disso, simplesmente derreteu fora da vista. Para as pessoas que trabalham com geleiras, esse resultado parecia como olhar para uma radiografia de um osso e encontrar uma grande cavidade onde a parte sólida deveria estar. Algum espaço entre gelo e rocha era esperado. O que ninguém contava era um buraco tão grande, tão profundo e tão recente. O tamanho da cavidade mostrava que a geleira estava derretendo de baixo a uma taxa que não correspondia à perda lenta e uniforme incorporada em muitos modelos computacionais mais antigos.
O fato de que a maior parte da cavidade havia se formado em apenas alguns anos significava que a mudança não era algum evento do passado distante, era um processo ativo que ainda estava acontecendo. Na profundidade onde a base da Thwaites se encontra, tanto derretimento em apenas alguns anos aponta para um novo suprimento poderoso de calor e água na base do gelo. Isso levantou uma pergunta óbvia. Como poderia tanto gelo desaparecer de um lugar que nunca vê luz solar e que está sobre mais de 1000 pés de gelo? A resposta está na forma da rocha sobre a geleira e no tipo de água do mar que a atinge. A rocha sob a Thwaites não se eleva suavemente em direção ao oceano como uma praia. Em vez disso, ela desce à medida que você se move para o interior, formando um profundo vale que se abre em direção ao mar. Essa forma atua como uma rampa que convida a água do mar a se infiltrar ainda mais sobre o gelo. Uma vez que a água encontra seu caminho nesse vale, a gravidade ajuda a puxá-la para o interior, e a base da geleira acaba em contato com o oceano em uma ampla área. A água que flui para esse vale também não é apenas qualquer água do mar. Ela faz parte de uma camada do oceano profundo, que é ligeiramente mais quente e mais salgada do que a água da superfície próxima. Ela se move ao longo de caminhos determinados por correntes e pela forma do fundo do mar. Mapas de sonar detalhados do fundo do mar em frente a Thwaites mostram canais profundos que cortam em direção à linha de ancoragem. Água quente e profunda pode viajar através desses canais, subir contra a base do gelo e começar a derretê-lo de baixo. Quando essa água mais quente entra em uma bolsa baixa como a debaixo da Thwaites, ela cede parte de seu calor ao gelo, esfria ligeiramente e então segue em frente, substituída por mais água quente que vem atrás. A cavidade está exatamente onde esses processos são mais destrutivos, no ponto de articulação, onde o gelo para de estar ancorado à rocha e começa a flutuar. Na linha de ancoragem, o gelo é fino o suficiente para que a água do mar possa começar a levantá-lo, mas ainda espesso o suficiente para que retenha o gelo do interior como um suporte. O derretimento nessa zona importa mais do que o derretimento na superfície ou na frente, porque enfraquece a base que sustenta tudo atrás dela. À medida que a cavidade crescia, criava mais espaço para a água quente girar ao redor. Quanto maior esse espaço se tornava, mais da base de gelo ficava exposta. Em termos simples, cada pedaço de derretimento tornava mais fácil que o próximo pedaço de derretimento acontecesse. Trabalhos posteriores na mesma região corroboraram essa imagem com medições diretas do oceano. Navios de pesquisa mapearam o fundo do mar em frente a Thwaites e encontraram cristas íngremes e canais profundos que marcam onde a frente da geleira já repousou. Essas cristas mostram o quão longe a linha de ancoragem saltou para o interior desde o final da década de 1990. Instrumentos baixados na água registraram temperatura e correntes e confirmaram que água quente e profunda já estava chegando perto da zona de ancoragem, passando pelos mesmos canais que os mapas haviam revelado. Outro avanço ocorreu quando os cientistas perfuraram um buraco estreito através de centenas de pés de gelo perto da linha de ancoragem e baixaram um pequeno robô chamado IceFin na cavidade oculta abaixo. O robô se moveu pelo espaço escuro entre o gelo e o oceano e enviou de volta medições da água e da parte inferior da geleira. A parte inferior da Thwaites não era plana. Ela era esculpida em fendas, degraus e cristas, criando caminhos estreitos onde a água quente poderia passar como jatos. Dados do robô mostraram que em algumas dessas fendas, o gelo estava derretendo muito mais rápido do que modelos simples haviam previsto, mesmo enquanto outras áreas próximas derretiam mais lentamente. Essa base áspera e irregular ajuda a explicar como uma cavidade como essa poderia crescer tão rapidamente, bem onde a geleira começa a flutuar. Aqui, a história começa a se conectar ao restante do sistema oculto. A água derretida que esculpe a cavidade sob a Thwaites não fica parada.
Ela se move, se acumula e drena através de lagos e canais ocultos espalhados por enormes áreas da camada de gelo. Mais para fora, flui para os espaços oceânicos escuros sob as plataformas de gelo flutuantes. Para entender o que realmente está acontecendo dentro dessas enormes zonas ocas sob a Antártica, o próximo passo é rastrear como essa água sobe, desce e se move por toda a rede subgélida, dentro da rede oculta de lagos e rios da Antártica. Quando a maioria das pessoas ouve lago, pensa em uma superfície azul aberta e talvez em uma praia. Um lago subglacial é o oposto disso. Subglacial apenas significa sob o gelo. Esses lagos ficam entre a parte inferior da camada de gelo e a rocha abaixo. A água permanece líquida, mesmo em profundidades frias, porque o gelo acima é pesado. A base do gelo esfrega e gera um pouco de calor, e o solo em si vaza calor para cima, a partir do interior do planeta. Nas últimas décadas, levantamentos de radar e dados de satélite revelaram mais de 600 desses lagos espalhados sob a camada de gelo da Antártica. E trabalhos de modelagem sugerem que pode haver milhares mais que ainda não foram mapeados. Nem todos esses lagos ocultos se comportam da mesma maneira. Alguns são como enormes tanques de armazenamento que mal mudam. Outros são ativos, enchendo e drenando repetidamente, fazendo com que o gelo acima deles suba e desça. Trabalhos recentes, usando dados do Cryosat-2 da Agência Espacial Europeia, encontraram 85 novos lagos ativos, elevando o número total de lagos subglaciais ativos conhecidos na Antártica para cerca de 231. Nesse mesmo estudo, os pesquisadores rastrearam mais de 70 eventos completos de enchimento e drenagem. Para ver como isso funciona, é útil olhar para um dos maiores lagos enterrados de todos, o Lago Vostok. Ele fica sob a Antártica Oriental, sob uma estação de pesquisa russa com o mesmo nome. O lago está sob cerca de 2,5 milhas de gelo. Ele se estende por cerca de 155 milhas de comprimento e cerca de 30 milhas de largura, com uma área de aproximadamente 4.800 milhas quadradas, perto do tamanho do Lago Ontário, na América do Norte. Em muitos lugares, ele tem mais de 1.000 pés de profundidade e contém um enorme volume de água doce. Estudos sugerem que a água neste lago está selada da superfície há pelo menos 15 milhões de anos. O Lago Vostok é uma estrutura oca verdadeiramente massiva sobre o gelo. Sinais de radar refletem sua superfície superior plana, dando um eco limpo e semelhante a um espelho, que chamou a atenção quando foi mapeado pela primeira vez do ar. O gelo que se forma a partir da água do lago e depois congela na base da camada de gelo é chamado de gelo de acréscimo. Os cientistas perfuraram esse gelo e trouxeram amostras, que fornecem pistas sobre a química da água abaixo. Mas, em termos de movimento, Vostok é lento. Sua água se move e se mistura, mas não de uma maneira que faça o gelo acima saltar para cima e para baixo em escalas de tempo curtas. É mais como um mar enterrado que se mantém majoritariamente no lugar. Um dos lagos ativos mais dramáticos fica sob a Antártica Oriental e é conhecido como Lago Subglacial Cook. Durante o final de 2007 e o início de 2008, registros de satélite mostraram que a superfície de gelo acima desse lago afundou cerca de 70 pés. Com base na área envolvida e na mudança de altura, os pesquisadores estimaram que cerca de 1,3 a 1,7 trilhões de galões de água drenaram. Em seu pico, o fluxo era equivalente a mais de 40 mil galões por segundo, semelhante a um grande rio superficial, mas completamente oculto da vista. Essa inundação oculta não apenas esvaziou o lago e parou. À medida que a água corria pelos canais subglaciais, ela alterou como o gelo acima estava se movendo. Trabalhos de acompanhamento na geleira Cook, que drena essa bacia, mostraram aumentos de velocidade do gelo a curto prazo ligados ao tempo da inundação. Quando a pressão da água na base aumenta, o gelo pode deslizar mais facilmente sobre a rocha. Quando a água encontra um canal mais eficiente e a pressão diminui, o deslizamento pode desacelerar. O resultado é que a inundação enterrada sutilmente ajustou como a geleira flui em direção ao oceano. Até agora,
Tudo isso tem sido sobre lagos e rios sobre gelo ancorado, onde o gelo ainda toca a rocha. Ao redor da borda da Antártica, há outro tipo de espaço oco, as cavidades oceânicas sob as plataformas de gelo. Uma plataforma de gelo é uma espessa laje de gelo de geleira que flutua no oceano, mas permanece presa à terra na costa. Sob cada plataforma, há uma sala escura, onde a água do mar flui para dentro e para fora, esfregando contra a parte inferior da terra na costa. Sob cada plataforma, há uma sala escura, onde a água do mar flui para dentro e para fora, esculpindo canais, cristas e terraços. Essas cavidades podem ter centenas de milhas de comprimento e centenas de pés de altura, e são alguns dos lugares mais difíceis de alcançar na Terra. Essas cavidades oceânicas também não estão vazias de vida. Na região do Mar de Ross, pesquisadores do Projeto Andrew perfuraram um buraco através do gelo e enviaram uma câmera para testar um robô subgélido. Em vez de apenas gelo e água, encontraram pequenas anêmonas do mar brancas penduradas de cabeça para baixo na parte inferior do gelo do mar, ancoradas no próprio gelo e balançando seus tentáculos na água para se alimentar. Essa nova espécie, posteriormente chamada de Edwardsiella hydrille, vive toda a sua vida agarrada ao teto de gelo. Do outro lado do continente, uma equipe de pesquisa britânica da Antártica tentou coletar lama do fundo do mar sobre a plataforma de gelo Filchner-Ronne, a segunda maior plataforma de gelo do mundo. Seu furo atingiu uma rocha em vez de sedimentos macios. Quando verificaram o vídeo, perceberam que a rocha estava coberta de esponjas e outros estranhos filtradores, vivendo em um fundo do mar que está sob quase 3.000 pés de gelo sólido e total escuridão. A descoberta fez os cientistas reconsiderarem quão longe da água aberta a vida complexa pode existir sob as plataformas de gelo. Mesmo os lagos que ficam sob gelo ancorado podem abrigar vida. No início da década de 2000, um projeto chamado WIZARD derreteu um buraco de água quente limpa através de cerca de meia milha de gelo até o lago subglacial Willands, perto da base da camada de gelo da Antártica Ocidental. Quando filtraram a água do lago e a lama do fundo e a trouxeram de volta para um laboratório de campo, encontraram milhares de tipos de micróbios vivendo lá. Essas pequenas células não usam luz solar. Em vez disso, muitas delas obtêm energia ao remover elétrons de compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio na água e na rocha. Se a paisagem subgélida parece um oceano oculto de lagos e rios em movimento, a próxima pergunta é o que a alimenta. A resposta está mais profunda do que o gelo e mais profunda do que os lagos, nas rochas abaixo. O poder oculto mudando a Antártica de baixo. Sob algumas partes da Antártica Ocidental, o solo sobre o gelo é mais quente do que deveria ser. Os cientistas esperavam rocha fria e estável. Em vez disso, quando olharam profundamente na crosta, encontraram sinais de calor extra subindo de baixo, logo sob lugares onde o gelo já é fino, rápido e cheio de água oculta. Um dos principais pontos quentes está sob uma ampla região chamada Terra Marie Byrd, perto de vales profundos, como a trincheira subglacial Bentley. Estudos sísmicos e modelos computacionais apontam para uma forte anomalia térmica lá, não apenas uma pequena mancha quente. Para explicar esse calor extra, muitos pesquisadores agora apontam para algo chamado de pluma do manto. Uma pluma do manto é uma coluna lenta de rocha quente que começa profundamente dentro do planeta e empurra para cima em direção à crosta. Não é um tubo de lava explodindo diretamente para a superfície. É mais como uma ampla upwelling quente, que pode alimentar vulcões e elevar temperaturas em uma ampla área. A mesma ideia básica ajuda a explicar outras regiões quentes na Terra, como as áreas que alimentam cadeias vulcânicas como o Havaí e Yellowstone. Sob a Antártica Ocidental, o padrão da zona quente parece muito semelhante. Um estudo de 2017, liderado por cientistas trabalhando com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e várias universidades, usou o movimento de gelo, espessura da crosta e modelos de manto para testar essa ideia.
Seu trabalho mostrou que uma pluma sobre a Terra-Marie poderia fornecer um fluxo de calor muito mais alto do que a crosta continental normal, enquanto ainda permanecia baixo o suficiente para não destruir instantaneamente a camada de gelo acima. Em algumas partes da região, o calor de baixo pode ser aproximadamente o dobro do que você esperaria sobre um continente antigo típico, forte o suficiente para manter a água líquida na base, mesmo sobre mais de 1 milha de gelo. Outras equipes abordaram o mesmo problema pela direção oposta, perfurando e medindo o calor que flui para o gelo. Um estudo próximo a correntes de gelo de movimento rápido na Antártica Ocidental encontrou calor geotérmico incomumente alto. Em alguns pontos, o fluxo de calor ascendente correspondia ao que você poderia ver em uma crosta mais jovem e ativa, não em um escudo polar calmo. Esse tipo de calor de base ajuda a explicar por que há tantas correntes de gelo deslizantes e profundas cavidades cheias de água na Antártica Ocidental, em comparação com o interior mais alto e mais frio da Antártica Oriental. A estrutura da crosta também importa. A Antártica Ocidental está situada em um antigo sistema de rift, basicamente uma região onde a crosta foi esticada e afinada no passado distante. A crosta fina atua como um cobertor mais curto sobre o manto quente. Além disso, há um número surpreendente de vulcões enterrados congelados na base do gelo. Um levantamento de 2017, realizado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, combinou dados de radar e outros e listou cerca de 138 cones vulcânicos na Antártica Ocidental, com 91 deles completamente escondidos sob o gelo. Essa densidade rivaliza com cinturões vulcânicos clássicos como o da África Oriental. Muitos desses cones se elevam vários milhares de pés a partir do leito de rocha, mas o gelo acima ainda é espesso o suficiente para que você nunca soubesse que eles estavam lá apenas olhando para a superfície. A maioria desses vulcões subglaciais está silenciosa agora. Eles não estão expelindo cinzas para o céu, mas mesmo áreas vulcânicas silenciosas vazam calor. Rocha quente, crosta fina e uma possível pluma do manto, juntas criam uma ampla zona onde a parte inferior da camada de gelo é mantida próxima ao ponto de fusão. As apostas vão muito além de uma geleira ou um lago. A Antártica Ocidental sozinha contém gelo suficiente para elevar o nível do mar global em vários pés, se perder grandes seções de sua massa nas próximas centenas de anos. Estudos diferentes colocam o potencial de longo prazo de toda a camada de gelo da Antártica Ocidental na faixa de aproximadamente 10 pés ou mais de aumento do nível do mar se for totalmente desestabilizada. Os espaços ocultos sobre o gelo importam porque controlam como o gelo é perdido. Cavidades sob plataformas de gelo decidem quais áreas são atingidas por água quente e com que frequência essa água é renovada. Lagos e canais sob o gelo afetam quão facilmente o gelo pode deslizar em direção ao oceano e quão rápido a borda da camada de gelo pode recuar. Pequenas mudanças no calor ou no fluxo de água podem inverter o sistema de derretimento lento para uma perda rápida e difícil de parar. Por causa disso, há uma corrida real para mapear cada espaço oco importante e cada fonte de calor significativa sobre o gelo. Novas redes sísmicas estão sendo montadas em partes da Antártica para aprimorar os mapas da espessura da crosta e da temperatura do manto. Essas estações escutam terremotos de todo o mundo e usam a maneira como as ondas sísmicas aceleram ou desaceleram dentro do planeta para esboçar zonas quentes e macias e blocos mais frios e rígidos. Ao mesmo tempo, equipes estão perfurando mais furos perto de zonas de ancoragem-chave para medir o fluxo real de calor para o gelo, em vez de apenas adivinhá-lo a partir de modelos. No espaço, novos satélites como CryoSat-2 e ICESat-2 estão rastreando pequenas mudanças na altura e inclinação do gelo, com muito mais detalhe do que a primeira geração de missões poderia oferecer. Esses registros ajudam os cientistas a ver onde as linhas de ancoragem estão se movendo, onde lagos subgélidos podem estar enchendo ou drenando, e onde as plataformas estão afinando mais rapidamente de baixo.
Combinados com medições oceânicas de navios e flutuadores autônomos, eles oferecem uma imagem muito mais clara de onde a água quente está alcançando o gelo e como as cavidades subgélidas estão mudando de forma ao longo do tempo. Obrigado por assistir! Agora confira os vídeos que estão aparecendo na tela para mais histórias inacreditáveis.